Senhoras e senhores, muito boa noite. Solicitamos a todos que coloquem seus telefones no modo vibratório ou desliguem, por favor. O Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana tem a missão de disseminar a cultura, a memória e a tradição do Exército Brasileiro. Com isso, promove diversos projetos culturais como música, dança, literatura e o teatro. Hoje faremos a apresentação do projeto Música no Museu. Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente espetáculo. O senhor Sérgio, responsável pelo projeto, fará uso da palavra. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Resistência nossa, com o tempo ruim, chovendo, e temos um grupo que sempre participa e prestigia a nossa música no museu. Então ficamos muito contentes com isso. Estamos terminando o mês de abril e já começando maio, sexta-feira, e com um programa diferente, trazendo o Renato Rabi apresentando o ukulele, que é um instrumento pouco conhecido do público. Eu mesmo não tinha tanto contato com esse instrumento, e a cada vez a gente vai apreciando mais. Nós temos uma orquestra também que toca, e o Renato Rabi tocando essa orquestra, que vai se apresentar no nosso festival de harpas com uma harpa também, uma harpa. Então vai ser muito bom. Então a gente vai começar esse programa, chamando a atenção que amanhã, 12h30, a gente tem o CCBB, e na sexta-feira, no Sesc, às 18 horas, a gente vai ter uma apresentação muito interessante também de jazz, que é com o Jazz Toquia. Então é um programa diferente. Eu queria convidar todos vocês, 18 horas no Sesc, fica em frente ao metrô Flamengo, quer dizer, só atravessar a rua, então o acesso é fácil. O Sesc é bem grande, tem 200 e poucos lugares, então eu queria convidar todos vocês para o dia 2 a prestigiar também essa apresentação. Então, feito isso, com a nossa ceia, agradecendo muito ao Museu do Exército, que abre esse espaço para nós. Ficamos muito contentes de ter espaços novos no nosso projeto, e com isso a gente vai começar. Então, com a senha, vamos trazer Renato Rabi. Renato, fala um pouquinho também do instrumento, tá? Porque a gente precisa. Tá? Bom, gente, boa tarde a todos. Muito obrigado a todos que vieram, vendo aqui bastante rostos conhecidos. Todos que chegam aqui num dia chuvoso, uma tarde chuvosa aqui no Forte, são vencedores, né? São vencedores porque aqui estão prestigiando Música no Museu, que é um projeto muito antigo, é um projeto que abre oportunidade para novos artistas, para que o público possa ouvir sempre boa música, né? E é muito importante a gente ouvir bons profissionais, boas músicas, para a gente chegar assim num final de tarde tão gostoso como esse aqui. Bom, já falou, meu nome é Renato Rabi, e esse aqui é o ukulele, também chamado de ukulele ou ukulele. Nos Estados Unidos fala-se ukulele. Ele é um instrumento havaiano que vem com origem de Portugal. Então, instrumentos portugueses chegaram no Havaí e lá se transformaram no ukulele. E o nosso programa aqui hoje é o programa do ukulele brasileiro. E a pergunta é, afinal de contas, o ukulele é português, é havaiano ou é brasileiro? Essa é a pergunta que a gente vai responder ao longo aí de 1 hora. Né? 1 hora, né, Sérgio? 1 hora. 1 hora, então nós estamos começando às 18h12, não é isso? Então vamos terminar às 19h12 rigorosamente, tá bom? Então a primeira música que eu vou tocar, e nós vamos falando sobre o instrumento, vamos falando sobre a proposta do ukulele brasileiro ao longo da apresentação, será Vamos Fugir, de Gilberto Gil, um arranjo maravilhoso feito pelo maestro Vinícius Vibas, meu maestro lá da orquestra. Então vamos lá, Vamos Fugir.
Certa vez, um grupo de carnaval, um bloco carnavalesco, solicitou a Chiquinha Gonzaga que fizesse uma música para o bloco, né? E o bloco chamava-se A Rosa de Ouro, uma referência clara ao prêmio que a Princesa Isabel recebeu do Vaticano, chamado A Rosa de Ouro, que inclusive a Rosa de Ouro está em exposição no Museu da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E Chiquinha Gonzaga, então, fez uma música, né? Uma música muito importante e que foi considerada, é considerada, a primeira marchinha de carnaval de todas, chamada Abre Alas, né? Chiquinha Gonzaga tinha o primeiro marido dela, ele era muito ciumento. E ele alugava os barcos que ele tinha para o Império Brasileiro, para levar os voluntários da pátria, né, que não eram tão voluntários assim, lá para a Guerra do Paraguai. E ele era muito ciumento e tinha lá, porque ela era também uma cantora, uma artista muito famosa e muito conceituada. E então, movido por ciúmes, ele resolveu levar a mulher para a guerra. Olha só que coisa, né? E Chiquinha Gonzaga então foi no navio, junto com os soldados, levá-los à Guerra do Paraguai. Na véspera de embarcar, Chiquinha ainda tinha dúvida se iria embarcar ou se iria fugir. Então, ela, inclusive nessa viagem, ela adquiriu um estranho hábito, um hábito muito estranho, que foi o hábito de andar de calças. Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher no Brasil a andar de calça. Mas na véspera de embarcar, ela, diante de uma lua, bela lua no céu, ela compõe um dos seus mais belos, várias músicas de seu repertório, chamada Lua Branca. Bom, certa vez, um pesquisador disse o seguinte: se vocês quiserem escrever uma tese de doutorado sobre a música popular brasileira, e que você tenha um espaço de 10 tratados para escrever, você terá material
para escrever sobre a música brasileira. Mas, se o seu orientador fala assim, você tem uma palavra, como você definiria a música brasileira em uma única palavra? E disse, o pesquisador, ele disse assim, com uma única palavra, fale rápido, Pixinguinha. Esse eu não preciso nem dar o nome, né? Carinhoso, de Pixinguinha. Então vamos lá. Vamos agora para uma música de Geraldo Azevedo, de nome Bicho de Sete Cabeças, que foi uma música que foi a trilha sonora do filme do mesmo nome, Bicho de Sete Cabeças, e que também fez e faz muito sucesso na voz de Elba Ramalho. Essa música ela foi composta inicialmente instrumental, e depois é que ela se transformou, depois que colocaram a letra nela, né? Então vamos lá. Bicho de Sete Cabeças, arranjo do maestro Vinícius Vives. Lua Branca foi arranjo do maestro, do professor Alei Hilário, lá de Minas. Abre Alas foi arranjo da professora Aline Kelly, também lá de Minas, né? Então vamos lá. Bicho de Sete Cabeças.
vocês já devem ter percebido que nós tocamos inúmeras músicas brasileiras com arranjos feitos para o ukulele, todos com professores brasileiros. Então nós temos brasileiros fazendo arranjos de músicas brasileiras para um instrumento que é a baiana. Né? Assim, quando a gente fala do violão, por exemplo, o violão ele é um instrumento europeu. O piano é um instrumento europeu também, não é um instrumento brasileiro. Né? Mas a gente fala no violão brasileiro e fala no piano brasileiro. Porque quando a gente vê Baden Powell tocando violão, você fala assim, nossa, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com o que os europeus fizeram. Né? Quando você vê Ernesto Nazaré tocando piano, Chiquinha Gonzaga tocando piano, você fala assim, olha, isso aí é outra coisa. É na verdade, uma linguagem brasileira para o piano, e aí a gente fala em piano brasileiro, é uma linguagem brasileira para o violão, e aí a gente fala no violão brasileiro. Então a pergunta é, existe uma linguagem brasileira para o ukulele, que é um instrumento novo, um instrumento que está chegando agora aqui no Brasil? Essa é a pergunta que a gente vai responder mais para frente. Mas para a gente falar de um ukulele brasileiro, a gente tem que falar necessariamente de samba. Não é isso? A gente tem que falar de samba. E para a gente falar em samba, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa levada, não é isso? Eu usei um aparelhinho aqui que grava, tá? Em seguida, a gente tem que pensar, depois da levada, no bumbo. Logo em seguida, nós temos que pensar no quê? No reco-reco. Para terminar, a gente não pode ter um samba sem uma cuíca, né, gente?
Esse foi Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. Também esse arranjo foi feito pelo... Eu fiz junto com o professor Pires. Bom, vamos lá. Eu vou tocar agora uma música, que é a música mais difícil do repertório da apresentação de hoje. Não é a última, mas é a mais difícil. Que é, inclusive, quando o meu professor, mestre Vivas, me foi dar essa, eu pedi a ele, vamos tocar essa música que é Tico Tico no Fubá. Ele olhou para mim e falou assim, olha, para tocar essa música, ele me olhou bem fundo nos olhos e disse assim, para tocar essa música, não basta talento. Não basta talento. Tem que estar rápido. Uma piadinha infame, né, que ele fez. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo tocar. Mudar de instrumento aqui. Bom, ao contrário do violão e do cavaquinho, o ukulele, ele não é um só, ele é uma família. Então tem o ukulele tenor, que é aquele ali, tem o ukulele soprano, que é menor que aquele, e tem esse aqui, que é o ukulele barítono. Ele é um pouquinho diferente, já é outra afinação, inclusive, né? E eu vou agora dar continuidade com esse daqui. Então vamos lá. Agora eu toquei músicas brasileiras, até agora, buscando uma linguagem brasileira para o ukulele, e arranjadas por vários professores brasileiros. Agora, então, vou tocar 3 músicas que essas foram arranjadas por mim. Eu fiz o arranjo. Né? Então, vamos lá. E a outra coisa, a única dica que eu vou dar sobre essas músicas que eu vou tocar é que no Brasil nós temos um rei.
Estranha e amigo tantas de Rei Roberto Carlos. Bom, vamos lá. Para a gente falar de uma linguagem brasileira para o ukulele, a gente tem que falar de composições no Brasil por brasileiros para o ukulele. E no Brasil já foram feitos alguns álbuns de disco, de músicas dedicados ao ukulele. Então eu vou destacar o álbum Naturais, do professor João Toste, lá de Minas. Tem o do Ming Martins, que é o álbum do Roots of Brasília no ukulele, que também é muito bonito, também só de músicas brasileiras. Tem o álbum do Thiago Luiz, lá de Minas também, também um álbum belíssimo chamado Origens, né? Então nós estamos vivenciando, nós estamos vendo o nascimento de músicas e arranjadores brasileiros, de música brasileira para o ukulele. Então, eu vou mostrar para vocês, não serão músicas desses compositores, mas músicas de minha autoria, que eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. A primeira música será uma música muito especial, uma música só instrumental, e ela se chama Vitória e Catarina. É feita em homenagem a duas bebês, duas gêmeas que nasceram, mas infelizmente uma delas não sobreviveu, e foram 30, 40 dias ali de uma luta muito grande. Então, para externar festejar essa vida, a vida das duas bebês, eu compus essa música. E eu queria que vocês prestassem atenção em dois momentos, em dois intervalos. O primeiro é esse que vai se repetir na música. É esse intervalo aqui, e depois este intervalo aqui. Ele vai acontecer algumas vezes durante a música e simbolizam duas crianças, né? Dois de mãos dadas aqui, dois intervalos justos. Perfeitos. Vamos lá. Então, vamos lá. Vitória, Catarina.
música, também uma composição minha, ela foi feita em homenagem aos meus 5 anos de música ininterrupta com o meu maestro, Vinícius Vivas. Então essa música chama-se Ao Mestre Vivas. Olha, eu vou usar aqui o pedal de acompanhamento, é feito 100% ao vivo, tá? Então, às vezes, a prova de que é ao vivo é que às vezes dá ruim, tá bom? Então, se der ruim, a gente começa a perguntar, gente. Bom, na época da pandemia, a gente teve que trabalhar em casa e para mim foi um sofrimento muito grande trabalhar em casa, porque a gente perdeu o contato com as pessoas, né? E confidenciei com um amigo meu, colega de trabalho, e falei assim: querido, eu estou sofrendo muito. E aí eu recebi o seguinte conselho: componha uma música. E aí eu, tá bom, vou compor uma música. E essa música chama-se Home Office. E o meu amigo querido, doutor Ulisses ali sentado, foi quem me deu esse conselho. E agora chegamos. Inclusive eu quero dizer que essa música Home Office foi o meu primeiro single que eu lancei em todas as plataformas digitais. Então, por favor, quem quiser. Hoje em dia não tem mais gravadoras, né? Não tem mais rádio e tal. Então, o que você pode fazer pelo artista é seguir lá no Instagram, seguir no Spotify, que é o que a gente fica feliz. Então, vamos lá. Então, a música será Home Office. E essa música ela tem duas coisas. Primeiro, ela fala sobre a fusão entre público e privado, né? O profissional e o pessoal. Né? Isso é uma coisa muito confusa que acontece no trabalho remoto. E
E tem uma outra pergunta que eu vou deixar para vocês pensarem. Quando a gente fala, eu estou em home office, que língua que a gente está falando? Trabalhando em casa. Como? Trabalhando em casa. Pois é, mas que língua? A gente está falando inglês? Ou a gente está falando português? Ou a gente está falando carioquês? Essa é a pergunta. Porque se você falar, eu estou em home office para uma pessoa de língua inglesa, ele não vai entender. Porque home office é um lugar e a gente usa como uma ação, como um regime de trabalho. Então, essa é a... Então, eu estou dizendo que essa música ela fala errado, em inglês errado, mas no carioquês certo. Vieram me corrigir, né? Meu sogro veio me corrigir, não, você está falando errado. Não estou falando, estou falando português, não estou falando inglês. Então, vamos lá. Acordo de manhã, ligo o computador, café na torrada, correndo pra toada. Eu tô no home office, zap a vida, criança grita, o chefe chama, almoço em família. Eu tô no home office, dever de casa, videoconferência, cozinha e pra mercado, protocolo. Eu tô no home office, eu tô no home office. Acordo de manhã, ligo o computador, café de torrada, correndo pra toada. Eu tô no home office, zap a vida, criança grita, o chefe chama, almoço em família. Eu tô no home office, dever de casa, videoconferência, cozinha ali, pra mercado, protocolo. Eu tô no home office. A próxima música, ela foi feita em homenagem a um cachorrinho. Na pandemia, minha esposa comprou um cachorrinho chamado, que a gente deu o nome de Jake, em homenagem a uma pessoa que todos aqui certamente conhecem, que é o Jake Shimabukuro, que é o principal oculista hoje no mundo, né, havaiano. Então, quem não conhece, certamente deve conhecer o Jake Shimabukuro, vale a pena. E nós, assim que compramos aquele bichinho que tinha 1,5 kg, fomos orientados a comprar uma pet ball. Não é isso, Sossô? Uma pet ball. Todos sabem o que é uma pet ball, né? Acredito que todos saibam. A pet ball, depois de muito estudar, descobrimos que é uma bolinha que você abre, bota a comida dentro, fecha, dá para o cachorro e ele fica brigando com a bolinha lá e vai comendo devagarzinho. E aí eu achei muito curioso que um bichinho de 1,5 kg, na época, hoje ele deve estar com 5 ou 6 quilos, ele fosse proprietário de uma pet ball. Então vamos lá. Sozinho na pandemia,
Chega o Jake pra acabar com essa monotonia. Jake, sua Peppa. Jake é legal. Jake é fofinho. Jake come meus fios. Jake me acorda com cara de cor. Jake, sua Peppa. Jake, sua Peppa. Cocô na fraldinha, xixi no taco, buraco na areia. Vem pegar sua bolinha. Jake, sua Peppa. Jake, sua Peppa. Jake, sua Peppa. Já estamos nos endereçando para o final. Certa vez eu estava no cemitério, olha só que coisa triste. Eu estava dentro do cemitério e comecei a conversar com o coveiro. Papo vai, papo vem, lá em Vila Rosalia. Lá, papo vai, papo vem. E o coveiro virou para mim e falou, ele falou assim: eu gosto muito de trabalhar aqui. Inclusive eu cheguei aqui para trabalhar provisório, de forma provisória, e eu já estou permanente há mais de 7 anos. Aí eu ouvi aquilo dele e falei assim: cara, vou falar uma coisa para você. Provisórios aqui somos todos nós. Permanentes são esses aqui, que estão aqui embaixo das lápides, né? Eu achei essa frase assim, meio assim, uma reflexão sobre a vida. E aí resolvi resolvi fazer uma música sobre essa reflexão que chama-se Somos Provisórios. Chama-se Somos Provisórios. Somos provisórios. Vamos fazer bonito. A vida passa, a lápide fica. Paz no campo santo, luz do dia. Batalhas imaginárias, no fim a paz. Faça o que quiser, viva sem medo. Viver o amor sem pensar em voltar. Força no que faz, abrir os olhos, seguir em frente, que o final é breve.
permanentes sobre ele. A vida passa, a lápide fica, mas no campo santo, luz do dia. Batalhas imaginárias, no fim, a paz. Bom, dentro do horário, não é isso, Manuel? Dentro do horário, vamos para a última música. E todo compositor, ele tem que ter uma musa inspiradora. A minha musa, eu já vivo com ela há mais de 20 anos. Estaria sentada. Morri de vergonha essa altura do doutorado. Pois bem. Então essa música chama-se Marcinha. Na verdade, evidente, a Márcia, minha esposa. E eu brinco com um apelido que ela tinha de infância, que era Márcia, a Márcia, né? A Márcia Massinha. E eu brinco com 3 palavras, que é amassa, abaço, massa. São 3 palavras que são muito parecidas, mas que têm sentidos diferentes, inclusive mudam de sentido em função da frase de onde estão. Então, vamos lá. Marcinha. O amor diante dos olhos, a certeza dentro do peito, amassa, amasso, massa, amassa, amasso, massa, mundo pra conhecer, interior pra viajar, amassa, amasso, massa, amassa, amasso, massa. Crianças na escola, na piscina, no avião. Amassa, amasso, massa, amassa, amasso, massa. Gente, então com isso, muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Por favor, Instagram, todas as plataformas, Spotify, procurem meu nome lá que vai aparecer. Tá bom? Muito obrigado. Manuel, passo a palavra aí, agradeço.
Saideira, saideira. É? Tá bom. Bom, qual que vocês querem? Aleluia? Olha, eu já tentei plantar essa música. Olha, já tentei plantar essa música. Olha, já tem muita. Mas Aleluia é uma música muito interessante de Leonard Cohen. E a letra dela vale muito a pena para a gente falar umas 2 horas sobre essa letra dessa música. Aleluia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, ela é uma crítica muito severa, é uma crítica muito importante das religiões. E ela busca uma religiosidade profunda, como Romaria aqui também, né, explorou esse tema. E assim, se você prestar atenção bem na letra original de Leonard, inclusive eu acho uma injustiça que o Bob Dylan tenha ganho o Nobel de Literatura e Leonard Cohen não. Eram autores mais ou menos que coexistiram na mesma gravadora, inclusive. Tá bom, mais alguma, gente? Vamos lá. Vamos repetir o Roberto Carlos, então? Olha, a senhora fez uma expressão tão linda. Chiquinha Gonzaga. Então deixa eu trocar de instrumento. O pessoal do som aí faz favor. Bom, de Chiquinha Gonzaga nós tocamos 2, né? Que foi Lua Branca e Abre Alas. Mas na orquestra, então já vou, por favor, fazer propaganda aqui, viu, Sérgio? Já vou fazer propaganda. E quando é que é julho, né? A Orquestra de Culeiros da FRJ irá se apresentar. E eu... Junho e julho. É junho e julho? Opa, que beleza. Aí nem sabia. Inclusive, nós tocamos uma terceira música de Chiquinha Gonzaga lá, porque eu não vou poder tocar aqui porque requer uma orquestra, né? E chama-se O Gaúcho Corta-Jaca de Cailá, que é uma música muito interessante. Inclusive, viu, Eva? Hermes da Fonseca era presidente da República e ele tinha, né? E ele tinha uma esposa que era muito para frente, que era Naís de Tefé. Isso, muito bem. E a Naís de Tefé um dia resolveu chamar a Chiquinha Gonzaga para tocar. Ela era uma pessoa muito avançada, para tocar no Palácio do Catete, na presidência da República, porque ela reclamou com o marido que só se tocava música estrangeira, só se tocava barra, Beethoven, essas coisas assim, e não se tocava música brasileira. E que tinha que tocar música brasileira no Palácio do Catete, que era a residência oficial do presidente da República à época. Pois bem, e aí chamou-se diante de uma plateia de pessoas, de embaixadores, de representantes da sociedade, da alta sociedade carioca. E aquilo ali foi um grande escândalo nacional. No dia seguinte,
sobe à tribuna do Senado Federal aquele que era o inimigo político de Hermes da Fonseca, Rui Barbosa. O Rui era fogo, o Rui, ele era demais. E ele profere um dos discursos mais violentos da República Brasileira, contra o corta-jaca. O discurso de Rui, dito assim, muitos anos depois, ele sem nenhum tratamento, né? Ele é um pouco chocante, porque ele é uma pérola do preconceito contra a cultura brasileira autêntica. Disse Rui: uma das folhas de ontem estampou em facsímile o programa da recepção presidencial, em que, diante do corpo diplomático e da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deveriam dar o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca, que vinha ser ele, senhor presidente, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas, nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras de Wagner. E não se quer que a consciência desse país se revolte, que nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria. Então convido a todos a ouvir o corta-jaca lá com a orquestra junto dele. E eu não vou tocar corta-jaca, mas eu posso repetir Lua Branca. Vamos lá. Senhores, então com isso, muito obrigado pela presença de todos. E o Sérgio já está me olhando cara feia. Eu não. Gostamos muito, foi bem diferente. Ó. Foi um programa muito livre, muito interessante que a gente passou. E queria convidar amanhã, no Contraponto, o concerto do Jorge Saraiva no CCBB, ao 12h30. Então, a descontração de hoje valeu, porque num dia chuvoso desse, um público ótimo, a gente foi contente. Mais uma vez agradecemos ao Museu do Exército, ao Coronel Comandante, a toda a sua equipe, que nos dá esse espaço sempre na última terça-feira do mês. Nós esperamos por vocês amanhã e depois no Sesc com o programa de jazz. O Dia Nacional do Jazz é amanhã, mas a gente vai comemorar na sexta-feira. Então vamos esperar vocês nesse programa. Tá? Obrigado, Renato. E vamos ter a orquestra de ukulele. Qual é? O certo, o ukulele, o ukulele. O ukulele, ou nos Estados Unidos fala assim de ukulele. Todas as três pronúncias são corretas.
Tá bom, eu já falei tanta coisa. Falei o Kelly, o Pelé, a gente até se perde. Tá? Então, obrigado a todos e até amanhã.